Opas! Bom, pessoal, bora lá. O assunto do vídeo de hoje vai ser sobre flambagem, tá? Então, o que é a flambagem? O que é esse assunto que a gente vai ver agora? Flambagem está relacionada, por exemplo, com quando eu tenho uma estrutura submetida a forças de compressão. Então, quando eu aperto uma estrutura, o que acontece? Quando eu comprimo ela, existem duas possibilidades, tá? Ou eu aplico uma força tão grande que o material não resista, tá? E a estrutura rompe porque a força aplicada foi maior do que o material suportava, ou também há uma possibilidade da estrutura romper antes mesmo de que a capacidade do material seja atingida. Pensa, por exemplo, quando vocês apertam a régua de vocês. A régua de vocês vai para o lado, ela começa a gerar uma barriga bem grande e daí ela pode arrebentar mesmo antes de você atingir a capacidade resistente do plástico, do aço, seja qual for o material da tua régua, tá bom? Então, só para a gente entrar um pouquinho no assunto, agora a gente vai ver um pouquinho melhor. Vamos lá. Para a gente entender isso, algumas coisas importantes por exemplo, quando a gente está analisando uma estrutura submetida a um esforço de tração, ou seja, eu estou puxando, eu estou esticando a estrutura, não tem segredo. A única verificação que eu preciso fazer é em relação à capacidade resistente do material. A partir do momento que eu aplicar uma força e essa força for maior do que a capacidade resistente do material, ela vai romper, tá? E é essa a verificação que eu vou fazer e ponto final. Só que a hora que eu venho para um esforço de compressão, aí eu tenho que fazer duas análises. Eu tenho que analisar a resistência do material, porque a força que eu aplicar ali pode ser tão grande que o material não suporta. Pensa, por exemplo, se você aplicar uma força no tijolo, tá? Quando que você arrebenta o tijolo? Quando a força que você estiver aplicando for maior do que o material resiste. Agora, se você pegar uma barra de aço de meio centímetro de diâmetro e 1 metro de comprimento, ela não vai romper a hora que você aplicar uma força igual do material, igual a resistente do material, tá? Ela vai romper muito antes, por um fenômeno chamado de flambagem, ou instabilidade lateral dessa estrutura, tá? É mais ou menos a mesma ideia que eu falei para vocês aqui da régua. Quando você aperta a régua, ela gera essa barriga e ela perde instabilidade por causa disso. Perfeito? Então isso é o efeito da flambagem. Ela vai acontecer em peças comprimidas e ela vai provocar uma ruptura. Ela pode provocar uma ruptura antes mesmo de você atingir a capacidade resistente do material. Tá, e o que influencia essa flambagem? Pessoal, vocês vão ver que as coisas são meio lógicas, tá? Por exemplo, a força aplicada. É claro que quanto mais força estiver sendo aplicada numa estrutura, maior a possibilidade dela sofrer um efeito de flambagem. Se eu tiver, por exemplo, um pilar com carregamento muito grande, ele é um pilar que tende a ser mais instável do que um pilar que está com uma carga muito pequena lá em cima. Então, a força aplicada, sim, é algo que influencia na flambagem. O material. Se eu pegar uma esponja e eu apertar a esponja, ela perde estabilidade, ela vai para o lado e ela flamba. Agora, se eu pegar um tijolo com as mesmas dimensões ali da esponja e eu apertar, opa, ele é um material muito mais rígido, tá? Ele tem um módulo de elasticidade muito alto. Então, isso influencia também na análise. Quanto mais rígido o material, maior é a carga que vai gerar o início ou vai provocar a flambagem do elemento. Outros pontos. Seção transversal. Imagine o seguinte. Se você pega uma folha de papel A4 e coloca ela de pé e solta a folha, ela vai perder estabilidade, ela vai para o lado, ela vai cair, ela vai deitar e você não vai conseguir deixar uma folha A4 em pé. Agora, se você pegar essa folha A4 e fizer um tubinho com ela, você consegue gerar aqui nessa estrutura uma estrutura muito mais estável do que a primeira. Mas o que mudou de uma para outra? É o mesmo material, o gasto que você vai ter é o mesmo, é uma folha de papel, só que nesse caso aqui, você fez com que a área da seção, toda a área que você tem aqui no papel,
ficasse longe do centro de gravidade da figura. Afastar a massa, afastar a seção transversal do CG, o nome disso é eu dar inércia à minha seção, perfeito? Então, quanto maior a inércia de uma seção, mais resistente ela é contra a flambagem. Comprimento da barra. Pensa o seguinte, você tem duas réguas, uma régua de 20 centímetros e uma régua de 50 centímetros. Ambas com o mesmo material, mesma seção transversal, tudo igualzinho. Qual vai ser mais suscetível à flambagem? A qual for mais longa, tá? Então, quanto mais longo for o teu pilar, mais suscetível ele vai estar à flambagem. Olha, por exemplo, essa casa aqui. Nós temos dois pilares, um pilar aqui e outro aqui. Esse pilar ele está travado aqui no térreo e ele está travado aqui no mezanino. Então, ele tem esse comprimento e depois um outro pilar aqui com esse comprimento. Esse pilar é muito menos suscetível à flambagem do que esse daqui, relacionando apenas o comprimento dele, tá? Então esse daqui tem um comprimento muito grande, então ele é um pilar bem mais suscetível à flambagem. Isso é um problema que a gente tem, por exemplo, em prédios onde você tem um hall de entrada com pé direito duplo. Por quê? Você tem um prédio, você tem muita força aplicada e você tem um comprimento da barra muito grande. Você tem um pé direito duplo, às vezes triplo, dependendo do tipo de edificação. Então você tem um pilar com comprimento muito grande e esses pilares muito longos são muito suscetíveis ao efeito de flambagem. Tá bom? A gente vai ver daqui a pouquinho que o comprimento ele é relacionado ao quadrado. Então, por exemplo, se eu dobro o comprimento do pilar, eu aumento em 4 vezes a suscetibilidade desse pilar à flambagem. Eu vou mostrar para vocês por quê. E os apoios também. Por exemplo, como você vincula os extremos do teu pilar, vai estar diretamente relacionado à forma de flambagem. Tá? Então isso daqui, a gente vai ver alguns exemplos durante a resolução do exercício. E eu vou mostrar para vocês que a gente consegue buscar um pouquinho desse comportamento em ensaios manuais. A gente vai fazer alguns testezinhos aqui que vai ficar bem claro. Mas reparem que nesse caso, o primeiro modelo é um pilar que tem um apoio, ó, ele gira, ele tem um apoio embaixo e um apoio em cima. Ele já sai girando aqui. Olha como ele flamba bastante. O segundo, ele tem um apoio e olha, ele sai reto daqui para daí começar a girar. Isso daqui é a exemplificação do engaste. E olha como ele é um pouquinho menos suscetível à flambagem do que o primeiro. Tá? Então, dependendo das vinculações que você tem no pilar, quanto mais restringida ela for o giro, mais eficiente para o pilar. Tá? Então, já vamos ver isso daqui com mais calma. Bom, eu não posso simplesmente olhar um pilar e falar, não, esse pilar existe uma possibilidade de flambagem. Esse pilar não, esse pilar aqui está tranquilo, ele não vai flambar de forma alguma, ou o outro eu preciso me preocupar mais. Tá. Não é simplesmente eu olhar um pilar e falar, esse é mais, esse é menos. Eu preciso ter um índice, eu preciso ter um valor que defina para mim se um pilar é muito suscetível ao efeito de flambagem ou se o pilar é pouco suscetível ao efeito de flambagem. E esse índice é dado pelo índice de esbiotez do pilar. Ele é dado pela letra lambda. E ele é o comprimento de flambagem divididos pelo raio de geração. Tá? Então aqui em cima a gente tem o comprimento de flambagem e o raio de geração. Raio de geração é dado pela raiz da inércia de uma seção dividida pela área da seção transversal dela. Tá? Então isso é uma propriedade geométrica da seção. Inércia e área da seção transversal. Tá? Em alguns livros vocês vão encontrar também a inércia pela letra J. Então só para deixar aqui claro. Tá, agora sim. Agora a gente conseguiu quantificar a suscetibilidade do pilar à flambagem. Definido esse número vai ser aqui dimensão. L é comprimento, raio de geração também é um comprimento. Comprimento para comprimento, isso aqui vai me dar um valor adimensional, tá? Beleza, cheguei num valor igual a 80. Tá, e daí? O que eu faço com isso? Aí você vem com uma classificação, tá? Pilares que tenham lambdas menores que 40, eu considero como curtos.
pilares com lambda entre 40 e 90, médios entre 90 e 140, opa, eles já são pilares esbeltos. São pilares que eu tenho que ligar o sinal amarelo ali em relação à flambagem. Agora, entre 140 e 200, são pilares que eu tenho que ligar o sinal vermelho. Peraí, esse pilar está muito fininho e ele está muito suscetível ao efeito flambagem. Significa que, a hora que eu aplicar a carga, existe um risco muito grande dele não romper pelo material, mas ele simplesmente perder a estabilidade dele e ir para o lado. Tá bom? Aqui uma tabela para vocês, depois, se vocês forem utilizar, de inércia. Vocês já trabalham com algumas, eu só deixei aqui uma nos slides depois para vocês acessarem. Então, vamos lá. Tá aqui, comprimento de flambagem. Esse comprimento de flambagem, então, vai estar relacionado com a forma que eu apoio uma estrutura, e, na verdade, ele nada mais é do que uma comparação direta entre o comportamento da estrutura biapoiada. Então, por exemplo, se eu tenho uma estrutura que ela é apoiada, simplesmente apoiada, e com o giro liberado em cima e com o giro liberado embaixo, o que acontece? Essa estrutura vai ter uma deformação que vai sair já girando daqui, opa, chegando no máximo aqui no meio. Oh, nossa, tá feio o desenho. Aqui, vamos lá. Aí, então é como se ele já sai girando, chega com a deformada máxima aqui no meio, tá? E lá em cima ele é apoiado também. Então ele só gira, mas ele não tem nenhuma movimentação, não tem nenhum deslocamento em nenhum dos extremos, tá? Isso daqui é o comportamento que você vai enxergar, por exemplo, quando você apertar a tua régua. Tá. Para calcular a flambagem, a gente relaciona o comportamento com esse inicial. Por exemplo, uma estrutura que tem um extremo livre e um extremo engastado, ela vai ter uma deformada que vai ser mais ou menos dessa maneira. A estrutura sai daqui sem se deformar muito e vai aumentando. Nossa senhora, tá difícil desenhar, hein? Calma aí. Aqui. É como se isso daqui fosse a deformada da tua estrutura. Pegue, por exemplo, a tua régua, segure com a mão fechada embaixo e deixe ela solta em cima e vá só colocando uma força. Vocês vão ver que ela vai se deformar dessa maneira. Reparem que essa deformada aqui, ela é equivalente à metade disso daqui. É como se essa deformada fosse metade desse desenhozinho aqui, como se eu cortasse essa metade e colasse aqui. Então, para que essa estrutura tenha um comportamento similar a essa daqui, eu simplesmente falo que o comprimento de flambagem é 2 vezes, K igual a 2, o comprimento real. Tá? Então, eu estou simulando se esse comprimento real é similar ao comportamento de uma estrutura biapoiada. Para que elas tenham o mesmo comportamento, eu preciso que esse comprimento seja o dobro. Então, a hora que for calcular a flambagem dele, eu não considero L, eu considero 2 L's. E aqui, quando eu tenho engaste, bom, aí a estrutura sai retinha, começa a se deformar, volta e fica reto de novo. Aí. Ó, reparem que agora aqui está reto, e aqui eu tenho um ponto de inflexão, daqui até aqui. Olha, essa estrutura aqui, essa deformada, ela é mais ou menos metade disso daqui. Então, se eu pegar isso daqui, multiplicar isso daqui por 0,5, ou duplicar esse daqui, tanto faz, eu vou ter um comportamento semelhante. Então, para que um pilar biengastado tem um comportamento semelhante a uma viga biapoiada, eu multiplico o comprimento real dele por 0,5, tá? E para apoio e engaste, a gente vai multiplicar
por 0,7, certo? Então esse coeficiente é simplesmente para que a gente trabalhe com o mesmo referencial de comportamento. Nosso referencial de comportamento é um pilar binomial. Quando eu não tenho essa vinculação, eu preciso multiplicar por um coeficiente que traga novamente esse comportamento esperado, tá bom? Vou voltar aqui. Beleza. Para a formulação, pessoal, pensa, por exemplo, o pilar, ou a régua, ela está apoiada embaixo e simplesmente apoiada em cima. E aqui é um carrinho só para simular que se eu aplicar uma força, isso daqui pode vir para baixo e para cima. Comprimento L e vou aplicar uma carga P. A hora que eu aplicar essa carga, essa estrutura, na iminência da flambagem dele, ela vai ter esse comportamento, vai estar dessa forma. Tá aqui, eu vou colocar um eixo Y nessa direção aqui e o X na direção do eixo da estrutura. E eu vou fazer um corte porque eu quero analisar esse ponto Q, que está uma distância X para cá e Y para cá. Olha lá, se eu analisar só essa seção, reparem que eu tenho a força P aplicada. Para que eu tenha um equilíbrio disso daqui em relação ao ponto P, eu tenho que ter uma força para cima, uma força na vertical para equilibrar. Reparem que em relação ao ponto Q, essa carga ela está com uma certa defasagem, tá? Ela não está alinhada com o ponto Q. Ou seja, isso significa que toda vez que eu tenho uma excentricidade, isso provoca giro. Força vezes distância. Então, eu tenho um momento aqui que vai equilibrar essa tendência de giro causada pela força P. Olha, P vezes Y ia fazer o que girar no sentido anti-horário. Eu tenho um momento que é um momento resistente, um momento equivalente ali no sentido contrário. Então, esse momento é exatamente o momento que vai restringir o giro causado por essa força P e pela excentricidade causada pela esse início de flambagem da estrutura. Bom, então, momento, força vezes distância, P vezes Y. Considerando a equação de elástica, porque olha aqui, essa estrutura deformada nada mais é do que a linha elástica do pilar deformado. A gente tem dy ao quadrado sobre dx ao quadrado, momento sobre I. Como o momento é P vezes Y, eu vou substituir aqui o momento por P vezes Y. E eu vou trabalhar dy ao quadrado, d ao quadrado y, derivada ao quadrado de y sobre dx ao quadrado, lembra isso daqui lá da elástica, aula passada, e com esse momento aqui, que é causado pela excentricidade da força. Rearranjando todo mundo, eu vou ter essa condição. D ao quadrado de y por dx ao quadrado, menos, peguei isso daqui, passei para cá, P e I vezes y igual a zero. E aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa constante aqui, P vezes I, tá? Porque a força é a força que vai começar a gerar a flambagem, e I é uma constante, e eu vou chamar de um certo valor, tá? Eu poderia chamar de K, mas K já é a curvatura de uma seção deformada. Então, só para eu dar outro nome, eu vou dar o nome aqui de P ao quadrado, tá? Então, P minúsculo ao quadrado, tá? Por quê? Porque, por enquanto, porque eu quis. Tá? Então lembra que esse P aqui ao quadrado é P sobre I. Se quiser saber o P minúsculo, é raiz de P sobre I. Então, só substituir aqui. Eu defini essa relação. Então, olha. Derivada ao quadrado de y por dx ao quadrado menos P ao quadrado vezes y igual a zero. Tá. Então, quando que essa função vai ser igual a zero? Então, eu preciso definir o valor de y para que essa condição seja igual a zero. Isso daqui vai acontecer, pessoal, quando y for igual a vezes seno de p vezes x mais b cosseno de p vezes x. Opa! Vamos fazer de novo as condições de contorno, tá? Lembrando que y é a deflexão, tá? E o x é o ponto lá da origem da interseção, ou do ponto que a gente colocou como referência, até o ponto que eu estou analisando. Para x igual a zero, y tem que ser igual a zero, porque esse daqui é o ponto de apoio. X igual a zero, y igual a zero. X igual a zero e y igual a zero nessa função aqui de cima,
a gente vai chegar que B é nulo. Perfeito? Sendo de 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1. Para x igual a L, x lá no extremo, eu vou ter que y igual a L também. Igual a 0, perdão. Então, lá no outro ponto do pilar, que também é um apoio, x igual a L é lá no outro apoio, a deflexão tem que ser nula. Então, fazendo essa substituição, a gente vai ter que A seno dp, x eu substituo por L. Então, o que acontece? Se por acaso o valor de A for 0, vai acontecer que, se A for 0, eu vou ter 0, 0, y vai ser igual a 0. Significa que uma estrutura vai ser reta, ou seja, ela não vai ter uma deflexão. Então, para que essa equação aqui, para que essa relação aqui seja nula, o A não pode ser nulo. Então, a minha única opção para que isso seja nulo é que seno de P vezes L seja igual a 0. Quando que seno é 0? O seno vai ser 0 quando esse valor aqui for um valor n vezes π. Por exemplo, seno de π é 0, seno de 2π é 0, 3π, 0. Então, n é um número inteiro qualquer, tá? Então, eu preciso que isso daqui dê um valor que seja um múltiplo inteiro de π, para que o seno dele seja nulo. Fazendo essa consideração, P vezes L igual a N vezes π, a partir da relação que a gente teve aqui para a condição de contorno. A gente vai chegar, lembrando aqui que eu tinha feito aquela relação anteriormente, agora eu pego essa raiz e venho para cá. Então, P, raiz de P sobre I, vezes L, comprimento total do pilar, é N vezes π. Ou seja, pessoal, o que é esse P? Esse P é a força que está fazendo com que a nossa estrutura inicie o processo de flambagem. Qual é a menor carga que vai fazer com que o pilar sofra flambagem? Isolando ele aqui, eu chego nessa equação. A carga que vai fazer o pilar flambar é N ao quadrado vezes P ao quadrado vezes E vezes I dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado. Olha, N é o número inteiro que eu multiplico para ter o seno igual a 0. Como eu quero saber a menor carga que faz com que o pilar flambe, o menor valor possível aqui vai ser 1. Tá? Então, vamos substituir N igual a 1. Portanto, a gente chega aqui na fórmula que diz para a gente qual a carga que vai fazer com que uma estrutura submetida à compressão inicie o processo de flambagem. Então, a carga que inicia o processo de flambagem é dado por P ao quadrado vezes módulo da cidade vezes inércia dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado. Tá? Lembra que eu falei para vocês que o comprimento era um dos elementos mais significativos? Está aqui. Lembra que eu falei para vocês lá do papelão, da folha A4, deixar ela em pé ou fazer a dobra? Está aqui a inércia. Opa! Tá aqui, a inércia é aquilo que a gente falava. E outra coisa que eu falei para vocês lá no comecinho era sobre ou eu apertar uma esponja ou eu apertar, por exemplo, um tijolo, tá? Isso daqui era o módulo da cidade. Então, quanto maior for o módulo da cidade, maior será a força que irá fazer com que essa estrutura inicie o processo de flambagem dele, tá? Uma outra forma da gente trabalhar também é, por exemplo, eu trabalhando com isso daqui em forma de tensões. Então, se eu quiser saber qual é a tensão no pilar, primeiro, eu defini a força que gera flambagem. Mas se ao invés de eu quiser saber, se eu quiser trabalhar com a força, eu quiser trabalhar com a tensão no material que inicia a flambagem. Tensão é a força sobre a área. Então, eu vou fazer que a tensão atuante seja menor do que a tensão crítica. Tensão atuante é a força atuante dividido pela área é igual à força crítica dividido pela área. Tensão atuante, π ao quadrado, vezes E, vezes I, dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado, dividido pela área. Tá? Então, isso daqui para eu chegar na tensão. P crítico é o que a gente viu lá. Π ao quadrado e I sobre L ao quadrado, dividido pela área, chegando nessa função. Lembrando que o raio de giração é a raiz da inércia sobre a área. Opa, aqui a inércia sobre a área.
Só que aqui está inércia sobre a área, não raiz. Se você quer tirar a raiz, é só pegar o i e levar ao quadrado. Então, inércia é a área vezes raio de giração ao quadrado. Portanto, eu posso chegar na função que a tensão atuante é π ao quadrado vezes e divididos pelo comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração ao quadrado. Então, esse valor aqui me diz qual é a tensão, por exemplo, a hora que eu chegar a 10 MPa ou a 20 MPa, essa tensão já vai estar gerando, não, né? Da tendência telemarketing. Essa tensão irá gerar o efeito de flambagem no pilar, perfeito? Então, eu posso analisar tanto a força que inicia o processo de flambagem, como eu posso analisar qual é a tensão que inicia o processo de flambagem, tá? Em alguns tipos de cálculo é mais fácil calcular pela força, dependendo do cálculo que a gente vai fazer, é mais fácil calcular pela tensão, tá? São métodos diferentes de calcular, mas a gente chega exatamente no mesmo resultado, tá bom? Pessoal, esse gráfico aqui é um gráfico bem relevante para a gente entender o que é esse processo de flambagem. Então, olhem por aqui. Ele está trazendo aqui para a gente um gráfico que no eixo X é o comprimento de flambagem pelo raio de giração. Então, isso daqui está trazendo a esbeltez de uma estrutura. E aqui a tensão que gera a ruptura do material. Reparem, por exemplo, que ele tem um trecho reto. Passando esse trecho reto, eu tenho uma curva, tá? Eu tenho uma parábola decrescente aqui nesse caso. O que significa isso? Significa, pessoal, que de 0 até 89 de índice de esbeltez, a nossa estrutura ela não é suscetível ao efeito de flambagem. Então, até 89 de índice de esbeltez, significa que a ruptura dessa estrutura vai se dar pela ruptura do material. Então, a carga que eu aplicar ali, ela só vai romper o material, só vai romper o pilar quando a força aplicada for maior do que o material suporta. Tá. Passando os 89, eu chego na função de Euler, tá? Então, esse gráfico aqui me diz que a partir desse ponto passa a ser mais relevante no pilar o efeito de flambagem do que o efeito do material. Então, se eu tiver um índice de esbeltez, por exemplo, de 150, a ruptura dele vai estar muito abaixo da resistência do material. Ele vai perder uma estabilidade com tensão aqui de 2,5 a 3 vezes menor do que o material realmente resiste, tá? Então, isso é um cuidado muito grande que a gente tem que ter em estruturas, tá? Não só em pilares, em outros elementos também. Claro, pilar é o mais significativo em relação a isso. Olhem, por exemplo, esse modelinho aqui. Aqui é um pilar, tem uma célula de carga aplicando força aqui embaixo e um pilar fininho. Olha, ele rompeu porque ele perdeu estabilidade e foi para o lado. Reparem, um problema muito grande nesse tipo de ruptura é que é uma ruptura brusca, ela é abrupta, tá? Então não há tempo hábil, por exemplo, das pessoas que estão dentro de uma edificação saírem com segurança. Então isso é um tipo de coisa que tem que ser evitado ao máximo. Claro, nesse caso é uma ruptura abrupta. Dependendo da forma que eu aplico a carga, dependendo do material que eu utilize, eu posso mudar esse comportamento. Por exemplo, aqui um ensaio de um pilar de aço, ou uma barra comprimida em aço. Reparem que nesse caso, a gente tem uma flambagem bem lenta e bem controlada. Não é algo que aconteceria, por exemplo, numa obra. Tá? Então, isso aqui é o efeito de flambagem. Reparem que aqui no meio ela vai passar a ter um comportamento muito similar de uma viga, tá? Comprimido aqui e tracionado lá do outro lado. Na verdade, ele tem uma combinação da compressão, devido à força que está apertando essa estrutura, mais uma flexão devido à excentricidade. Então, pilares no efeito de flambagem estão submetidos a flexo-compressão. Pilares muito altos e relativamente finos são bem suscetíveis à flambagem. Então, isso daqui é uma obra lá no Rio Grande do Sul. É uma das obras que chama muita atenção
em relação a esse efeito, tá? Então tem que tomar cuidado. Estruturas metálicas, tem que ser muito bem previsto isso, tá? Então o aço tem uma capacidade resistente muito grande em relação ao material, então dificilmente eu tenho que me preocupar com o material numa estrutura comprimida, tá? Ele passa a ser muito mais significativo o efeito da flambagem, a perda da instabilidade, do que o material propriamente dito. Aqui em Curitiba, aí tem um exemplo, tá? Então, a gente não precisa ser engenheiro civil, nem estar na área para ter uma percepção de que isso daqui tem que ter um cuidado a mais, tá? Então, qualquer leigo que passe aqui na frente da obra, essa obra fica do lado de Curitiba, qualquer leigo que passe aqui, ele vai olhar esse pilar e isso vai chamar a atenção. Talvez ele não saiba exatamente por quê, mas que vai chamar a atenção dele, isso vai, tá? Agora, vocês sabem que esse comprimento destravado aqui é um dos indicativos mais significativos para o efeito de flambagem, tá bom? Isso pode acontecer em barras de treliça, tá? Então, treliças têm barras tracionadas e comprimidas. Numa barra comprimida, eu posso ter uma flambagem, tá? Isso pode ocorrer, por exemplo, devido à dilatação térmica. Eu aumentei tanto a estrutura, a temperatura, que essa estrutura não tinha mais onde se deformar, uma encostou na outra, começaram a se comprimir e tiveram que ir para o lado. Então, isso é um efeito de flambagem devido a efeitos térmicos. A armadura dentro do pilar está sofrendo o efeito de compressão. Então, essas armaduras aqui, elas podem flambar localmente. Para que essas armaduras não flambem, o que a gente faz? A gente coloca estribos. São essas armaduras que vêm amarrando e circundando as barras longitudinais para evitar esse efeito de flambagem. Isso daí pode ter sido, por exemplo, um erro de execução, não ter a quantidade correta de estribos, pode ser um efeito de sismo, então tem várias coisas que podem gerar um efeito disso, tá? Mas a ideia é assim, se eu tenho uma barra de um lado ao outro, totalmente solta e eu aplicar uma carga, ela vai flambar. Se eu amarrar ela com estribos e eu diminuir o comprimento dela, a chance dela flambar é menor. E quanto mais estribos eu colocar, mais estável eu vou deixar essa barra, perfeito? Por isso que a norma define para a gente a cada quanto eu preciso colocar um estribo para que eu evite esse efeito de flambagem. Tá? Essa compressão pode existir, por exemplo, aqui numa estrutura de vala, então eu tenho empuxo do solo de um lado, empuxo do outro, e essas barras aqui também estão comprimidas. Então não necessariamente as nossas barras estarão na verticais. Eu posso ter barra horizontal sendo comprimida e tendo que tomar um cuidado em relação aos efeitos de flambagem. Tá bom? Pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, comentem aqui embaixo, tá? E os exercícios, deem uma olhada, vão tentando rabiscar alguma coisinha, entender alguma coisinha. Se tiverem dúvida, podem vir comentar aqui embaixo ou me mandarem um e-mail, beleza? Até depois, então, nos vemos na aula. Tchau! Hello!